Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a geografia. Nesta aula, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o processo de industrialização, que tem tudo a ver com a parte da geografia que vai entrar em detalhes, que vai buscar entender o processo da geografia econômica. Como nós vínhamos estudando um pouquinho mais sobre a geografia física, a geografia natural, a gente vai sentir um pouquinho a diferença do que nós vamos começar a ver nesse capítulo de hoje. Então, para a gente entender um pouquinho da geografia econômica, nós precisamos saber que essa geografia econômica se dá a partir da forma como um país se organiza para garantir a produção e a distribuição de bens e serviços que estão relacionados à economia. Então, tudo isso vai depender da forma de utilização dos bens materiais, das formas como eles são utilizados, realizados, fabricados. Então, para a gente observar e entender como isso acontece, nós precisamos dar um salto um pouco na forma como o homem começou a modificar o meio. Então, nessa imagem que nós estamos observando agora, a gente pode entender que o planeta, o meio ambiente, ele foi modificado através das ações antrópicas. Ou seja, a forma em que o homem ele começou a utilizar os recursos disponíveis para poder estar adequando a sua modalidade de vida. Então, essa ecologia, esse meio ambiente em que a gente antes utilizava de forma mais harmônica, ela começou a ser modificada a partir do momento em que o homem foi se apoderando cada vez mais das tecnologias. E essa tecnologia, ela vem num processo de desenvolvimento do capitalismo, que a gente vai estar vendo também. Então, como nós estávamos falando da forma que o homem ele começa a se utilizar do meio ambiente, e também acabei de dizer da forma de desenvolvimento das fases do capitalismo, nós podemos observar que esse capitalismo que está tão atuando no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, ele não foi feito da forma que ele está hoje. Ele passou por fases, A primeira fase do capitalismo que a gente pode observar foi o capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial, ele foi, podemos dizer que foi o pontapé inicial. Foi aquela fase marcada pelo período das grandes navegações, quando os colonizadores eles tinham como o principal objetivo apenas gerar lucros. Então, eles buscavam novas terras e a partir dessa busca por outras áreas, eles buscavam também enriquecer. Então, essas grandes navegações marcou justamente essa fase aqui do capitalismo comercial, que num contexto histórico a gente diz que ele se inicia por volta de 1450 e vai até o ano de 1750 aproximadamente. A partir do momento em que esse capitalismo comercial ele começa a ficar muito à vontade num período onde o comércio ele começou a ter um crescimento maior,
a população buscou cada vez mais adquirir mais bens. E esses bens, eles precisavam ser produzidos em maior quantidade num período menor de tempo. Foi quando surgiu o capitalismo industrial. Esse capitalismo industrial surgiu a partir da Revolução Industrial, quando as indústrias começaram a aparecer e essas indústrias permitiam fabricar produtos em larga escala, com emprego de mão de obra assalariada. Então, nessa fase aí do capitalismo industrial, a atividade tornou-se a principal forma de geração de lucros, porque o capitalismo, ele busca só uma coisa, que é lucrar, é buscar mais capital, é obter lucros. Então, na fase comercial, quando surge o comércio, a fase industrial, quando surge a indústria para produção em larga escala. À medida em que houve uma produção em larga escala, consequentemente, obteve-se uma venda, uma comercialização maior. Junto a isso, houve uma demanda de lucros, de ganho de capital ainda maior. É quando surge, é quando aparece o capitalismo financeiro, que é o mais atual, é o que nós estamos vivendo na atualidade, que se dá esse nome de capitalismo financeiro a partir do ano de 1950 até os dias atuais. É nessa fase que há a intensificação entre o capital industrial e o capital financeiro. É quando os bancos começam a entrar em ação, é quando começa a haver o banco financeiro buscando justamente financiar projetos para que hajam mais investimento e, consequentemente, haja uma obtenção maior de lucros. Esse capitalismo, ele proporcionou o desenvolvimento da tecnologia, e essa tecnologia atrelada a esse intenso, como é que eu posso dizer, essa intensa busca pelo poder fez com que o mundo se tornasse globalizado. Então, a globalização que nós vivemos hoje, ela é um resultado dessas 3 fases do capitalismo. Só que, para a gente entender esse processo de industrialização que tem no livro de vocês, no capítulo 15 de vocês, a gente vai precisar voltar um pouquinho. Então, vejam só. Quando começou a haver a forma em que o homem começou a retirar da natureza aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, começou a haver uma divisão de áreas. Então, essas áreas foi chamada de economia. Essa economia, ela foi justamente a forma em que dividiu-se os setores, como setor primário, secundário e terciário. Quando se fala do setor primário, a gente está falando de todas aquelas atividades que fazem com que a gente retire do meio ambiente algo em benefício do ser humano. Então, aqui a gente tem como por exemplo, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Esse extrativismo, ele pode ser tanto mineral, quanto extrativismo vegetal, como também o animal. Então, o setor primário corresponde por toda a produção de bens primários, tá certo? Então, tudo que é retirado do meio ambiente. Quando passamos para o setor secundário, vem justamente a indústria, que é a área responsável pela fabricação dos produtos. Então, eu tiro do setor primário, da terra, e envio para a indústria para ser beneficiado.
Então, primeiro eu tiro, depois eu levo para a indústria para ser beneficiada, por isso que o nome é setor secundário. E temos o setor terciário, quem é que vai comercializar esses produtos que aqui foram produzidos. Então, o setor terciário é todo aquele que faz a prestação de serviços. Então, é o comércio, são os profissionais responsáveis por estar entregando diretamente o produto ao consumidor. Então, para que esses setores da economia eles se interrelacionem, a gente precisa entender que há uma relação ainda maior, que é essa relação de terra, trabalho e capital. Esses três aí, terra, trabalho e capital, eles são elementos que são relacionados ao espaço. Eles compreendem elementos e processos que constituem o espaço geográfico, ou seja, todo aquele espaço que é modificado pelo homem, através das suas ações antrópicas. Quando se fala desses fatores, né, essa relação, a gente vai observar que há os recursos naturais extraídos, que possuem o trabalho como forma de modificação, e através dessa modificação eles vão gerar lucros através das vendas. Então, nesse sentido, a gente pode observar que o capital influencia diretamente a organização e a distribuição dos demais fatores de produção no espaço geográfico. Então, tudo que a gente está falando está voltado para a forma em que o homem começa a modificar o meio. Então, tudo é ação antrópica. Se é ação antrópica, é espaço geográfico. O homem, ele sempre buscou utilizar-se dos recursos naturais em benefício próprio. A partir do momento em que o homem inventou a agricultura, ele passou a ser sedentário, mudando completamente o seu comportamento e também modificando o contexto do meio ambiente em que ele vivia. Então, com isso, o homem ele começa a observar tudo que estava à sua volta. Foi daí que começou a surgir os chamados objetos técnicos. À medida que o tempo ia passando, desde o homem das cavernas, que ele começou a inventar os seus próprios objetos, quando ele passou a observar o que ele precisaria para modificar o meio, o que é que ele precisaria para arar a terra, para cultivar. Então, ele começou a fazer instrumentos que facilitassem o processo. Então, quando a gente fala em objetos técnicos, são justamente aqueles que respondem às necessidades sentidas pelo ser humano naquele momento. Então, nessa imagem, a gente pode ver, temos um arado muito antigo, no período do Homem das Cavernas, temos aí uma bicicleta e temos uma mala. Então, todos três servem para o ser humano em necessidades diferentes, mas tudo isso foi produzido por ele através das suas necessidades. Então, nessa outra imagem, a gente pode observar que muitos dos objetos que foram criados pelo homem foram inspirados na própria natureza. Então, aqui a gente pode observar que essa parte de um equipamento, de um maquinário, né, que tem uma concha, ela foi observada através de uma forma em que o homem, com sua mão, ele poderia estar escavando a terra. Então, é uma forma dele utilizar a tecnologia para fazer movimentos que ele observou na própria natureza. Aqui a gente observa algumas ferramentas também, são chaves, né? Que são utilizadas que foram feitas através de realidades que eles sempre observaram e viam que poderiam estar incrementando para o seu uso rotineiro.
Aqui também observamos a evolução dos objetos, né? Então, vemos aí as chuteiras, como elas eram antes da gente ter tanta tecnologia. E à medida que o tempo foi passando, os objetos foram se modificando. Os produtos que são utilizados, né, para confeccionar determinados produtos, eles vão aparecendo outros e vão sendo mais incrementados, se modernizando mais. E quando a gente fala nessa modernização de produtos, nessa confecção de produtos, a gente pode observar que existem tipos de indústrias diferentes. Existem indústrias de base, como essa que está aqui, existem as indústrias intermediárias e existem as indústrias de bens de consumo. São indústrias que fabricam coisas diferentes. Essa indústria de base, ela fabrica, ela produz tudo aquilo que vai ser utilizado nas outras indústrias. Então, a indústria de base é aquela que recebe a matéria da natureza. Como, por exemplo, a gente pode estar citando aqui. Eles retiram os recursos naturais. Eles buscam justamente o extrativismo, que vai retirar aqueles recursos da natureza e que vão buscar matéria para as outras indústrias, como são as indústrias de bens de consumo. Isso aqui é só um exemplo das indústrias extrativistas. Aqui eu tenho um outro tipo de indústria de base, que é a indústria de bens intermediários. É quando há a produção de indústria siderúrgica, de aço. Um outro exemplo são as indústrias de bens de capital, que ele vai fazer equipamentos para máquinas de outras indústrias. Então, tudo isso aqui são chamadas de indústria de base, certo? Um outro tipo de indústria são as indústrias de bens de consumo. São aquelas que chegam diretamente até nós consumidores. Esses bens de consumo podem ser duráveis. É quando a gente compra um produto que vai passar muito tempo com ele, como é o caso do automóvel, do telefone, dentre outros aí equipamentos que a gente pode ter. Então, esses daqui são indústrias de bens de consumo, bens duráveis. E existe também os bens não duráveis, que geralmente são as indústrias alimentícias, as indústrias têxteis, as indústrias de calçados e de produtos de limpeza, tá certo? Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e vão seguir o que está proposto lá na plataforma para a gente estar anexando melhor a aprendizagem. Beijo, até a próxima!